capítulo por número 1, versículo por número 2. Que diz assim: Moisés, meu servo, morreu, pois agora levanta-te, atravessa esse Jordão, tu e todo este povo, para entrar na terra que te dou, preste a entregar nas mãos dos israelitas. Todo lugar que a planta de vosso pés pisar, eu vos tenho dado, como prometi a Moisés, desde o deserto do Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra do Hititas até o grande do Mediterrâneo, no oeste. Ninguém poderá resistir duramente o dia de tua vida, assim como estive com Moisés, estarei contigo, jamais te abandonarei, jamais te desampararei. Seja forte, tende bom ânimo, porque você fará este povo herdar a terra que jurei aos vossos pais. Os irmãos podem ficar à vontade. O texto que nós vamos trabalhar sobre hoje, eu quero poder falar em cima de uma visão, perspectivas espirituais de uma vida bem-sucedida. Quando nós fazemos uma análise desse texto para tentarmos entender o que está sendo apresentado diante de nós, o livro de Josué traz algumas apresentativas, tanto espirituais quanto físicas, pelo que é descrito dentro do texto que aqui é apresentado. Nós temos, primeira coisa a destacar dentro desse texto, ou desse livro sequer, duas observações. Primeira, uma visão espiritual que Deus está tendo dentro da vida espiritual de Israel. Segunda, é as batalhas que Josué vai enfrentar para fazer esse povo herdar a terra que Deus outrora estava fazendo eles estar diante delas agora. Nós temos algumas apresentativas dentro desse texto. Primeiro, algumas linhagens de pensamento. É entender que alguns vão dizer que a terra que esse povo vai adentrar, a terra de Canaã, era outrora a terra comparada como os céus para os cristãos atualmente. Só que é um pouco difícil de entender essa pedagogia, porque Canaã, a terra onde o povo está entrando, foi onde eles mais travaram batalhas, guerras, para conquistar essa terra, e os céus, nós iremos entrar para um descanso celestiais. Mas olhando para uma visão espiritual, o texto de fato está traçando uma guerra espiritual que nós enfrentamos todos os dias para alcançarmos as promessas que Deus direcionou para a nossa vida. Se nós olharmos agora a visão espiritual do capítulo versículo 1, para entendermos quais são as perspectivas de Deus para Josué e de Josué para com Deus, nós conseguimos extrair algumas lições e dentro dessas lições tirar a apresentativa que Deus tem para nós aqui esta manhã. Quando nós olhamos para o versículo 2, nós temos uma introdução geral do texto, nós temos uma visão geral do texto, nós temos uma perspectiva dentro do texto. Porque no versículo 2 faz uma apresentativa de tudo aquilo que vai acontecer. Deus está dizendo para Josué. A mensagem que Deus está direcionando para Josué, primeira é: meu servo Moisés é morto. E nós sabemos que galgar o ministério como galgou Moisés não é para qualquer um. Moisés era o fato, aquele que Deus dizia que ele conversava com Deus face a face. Quando Deus tem um diálogo com Moisés, Miriam e Arão, Deus diz: olha, se vocês encontrar um homem que eu posso falar tanto em visões ou em revelação, porque este homem Moisés, eu falo com ele face a face. Em outras linguagens, Deus estava dizendo que falava com Moisés tete a tete, cara a cara. Quando nós olhamos então para essa intimidade que Moisés tinha com Deus, nós não estamos olhando para qualquer rapaz, nós não estamos olhando para qualquer homem, nós estamos olhando para um homem que conseguia ouvir a voz de Deus e, acima de tudo, conseguia enxergar Deus diante de si. A Bíblia diz que quando Moisés entrava para a tenda para orar, ou para ter um recado com Deus, ou para ter um recado de Deus, diz que a coluna de fogo se punha diante da tenda, e ali ninguém entrava e ninguém saía. Moisés estava diante de Deus. Os próprios textos dizem que quando Moisés saía da onde estava, o seu rosto resplandecia, ao ponto do povo precisar pôr um véu no rosto de Moisés, porque via seu rosto brilhar como o rosto de um anjo. Então, quando nós olhamos para esta vida, a história de Moisés, nós vemos que Josué não vai galgar ou não vai assumir o ministério de um qualquer rapaz.
Josué está assumindo o ministério de um homem que tinha intimidade com Deus, um homem que conhecia Deus, um homem que andou pelos passos ou junto com Deus. Mas o versículo 2 está dizendo para Josué nesse momento: meu servo Moisés, em sinal, a esperança de Israel morreu aqui agora. A esperança de Israel se parou neste caminho. Ou melhor, o profeta em Israel, a resposta de Israel lá do Egito, morreu aqui nesse caminho. A partir de agora, você vai guiar meu povo à terra outrora que eu tenho prometido aos seus pais, aos antepassados. Só que para levantar a fé de Josué, Deus precisou dar para ele duas promessas. E é justamente dentro dessas duas promessas que eu quero poder trabalhar com vocês aqui em rápidas palavras. Primeiro, Deus direciona a primeira promessa dizendo: aonde você pisar a planta de vossos pés, essa terra eu vos dou, conforme direcionou Moisés. Então existia uma promessa de Deus para Josué, mas existia uma bênção também de Moisés para com Josué. Qual era? Que aonde ele chegasse, aquele exato momento, a terra onde ele pisasse seus pés, seria sua. Se nós fazemos um relato de textos, nós vemos que dois homens, através de Moisés, receberam uma promessa de Deus. Porque quando Moisés enviou 12 espias para ver a terra de Canaã, olhar como ela estava, fazendo uma análise para preparar para a guerra, a Bíblia diz que dois voltam e têm coragem de dizer: olha, eu sei que tem gigantes, eu sei que tem homens valentes lá, só que o Senhor dos exércitos, que nos tirou do Egito e nos trouxe para cá, nos dará a vitória. Só que os outros que também foram com eles, olharam dizendo assim: não é possível, existem gigantes, existe filho de Anaquins lá, homens valentes, homens que estão prontos para qualquer tipo de guerra. Só que dois, Josué e Caleb, inspirados por Deus e cheios de fé e coragem, disse: olha, eu sei que existem gigantes lá, eu sei que tem filhos de Anaquins preparados para qualquer tipo de batalha, só que o Senhor dos exércitos nos dará a vitória. O salmista Davi entende tanto esse cuidado de Deus, que ele traz duas visões para nós. Primeira, que nós não confiamos em carros, que nós não confiamos em cavalos, mas confiamos no Senhor, aquele que pode gerenciar o socorro para nós. Segunda visão, vem pelos lábios dos filhos de Corá no Salmos 46, que ele diz: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio e fortaleza. Aleluia. Então, quando Deus direciona a promessa para Josué, ele está dizendo: Josué, eu sei que até agora a esperança de Israel está se acabando, porque o profeta real, Moisés, morreu. Só que o mesmo que levantou Moisés, direciona uma palavra para Josué agora, dizendo assim: serei contigo. Aonde você estiver, serei contigo. Aonde você pisar, serei contigo. Aí Deus diz: aonde colocar as plantas de vossos pés, será tua essa terra. Depois de olhar esse texto e analisar o versículo 2, nós passamos para o terceiro ponto. Nós olhamos para o versículo 4 agora, porque quem olhar de fato para Josué, vê que ele saiu de uma batalha de desertos, só que onde ele pisava, Deus estava dizendo: é de Josué. Aonde Josué chegava, é de Josué. Sabe o que Deus está dizendo para você essa manhã? O deserto que você está enfrentando tem nome, é seu, Josué. Josué pisava no deserto, era Deus dizendo: é de Josué. Josué chegava próximo a Canaã, Deus estava dizendo: é de Josué. Sabe o que eu quero liberar para você aqui esta manhã? Que o território da tua casa ainda é seu, Deus te deu, a glória a Deus, é de Josué. Depois de nós olharmos para esse todo triunfal de textos, nós conseguimos olhar de fato para o tema, as perspectivas espirituais de uma vida bem sucedida, porque Deus direciona dizendo assim: olha Josué, a partir de agora, não tenhas mais medo, seja forte, corajoso, tem de bom ânimo, perspectiva espiritual está aqui. Um crente fiel a Deus precisa entender essa perspectiva espiritual, porque além de Josué ser um servo obediente, a Bíblia está dizendo que Deus agora está levantando tanto a sua fé, mas quanto a sua perspectiva espiritual. Como assim? O mesmo rapaz que
teve coragem de enfrentar 10 homens, dizendo assim: olha, eu sei que tem filhos de Anaquins lá, mas o Senhor dos Exércitos nos dará a vitória. Eu mesmo agora, que Deus está levantando a sua fé mais uma vez, porque o que Josué vai galgar agora não é mais uma batalha com Moisés. O que Josué vai enfrentar agora, ele não vai ver Moisés no monte, segurado com as mãos levantadas, Arão e Hur de um lado e Moisés no meio, não. Agora quando ele olhar para o monte, ele não vai ver mais Moisés. Agora quando ele olhar para a tenda, ele não vai ver Moisés entrando lá mais. Quando ele passar perto da tenda do testemunho, do tabernáculo, ele não vai ouvir o soar da voz de Moisés. Quando ele levantar pela manhã e ver o maná cair do céu, ele não vai ver Moisés estar lá. Só que todas as vezes que ele olhar para os céus, aleluia, ele vai ver Deus ainda sentado em seu trono. Todas as vezes que ele olhar para o monte, ele vai ver que Deus ainda está com as mãos estendidas. Sabe o que eu quero dizer para você aqui? Talvez Moisés não vai estar lá mais, mas Deus ainda estará com as suas mãos estendidas. Todas as vezes que Josué olhar para todos os atos que ele conseguia ver Moisés, ele não vai enxergar ele, mas quando ele fechar os seus olhos, ele verá Deus com as mãos estendidas para o seu povo. Aí Deus diz: tem de bom ânimo, Josué. E esta promessa de bom ânimo continua aos séculos atuais, porque Jesus nos evangelhos olha para o seu povo e diz: olha, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, vocês também vencerão. Jesus, com a conversa com os discípulos, dormindo na polpa do barco, os discípulos vendo a nuvem, a chuva se aumentar, o mar revolte, o vento sobre a embarcação. Alguém tem coragem de acordar o mestre? Jesus levanta e diz uma palavra: tem de bom ânimo, vento, acalma-te. Porque onde Jesus está, a palavra de bom ânimo continua sendo a mesma. É paz para essas pessoas. Quando nós continuamos a olhar para o texto, nós vemos uma segunda palavra ser direcionada para Josué, que está dizendo assim: não te desampararei, conforme fui com Moisés, serei contigo. Porque vamos ser sinceros, assumir o lugar de Moisés agora não é tão fácil. Galgar o ministério que Moisés galgou não é tão fácil. Só que Josué está recebendo 2 promessas que eu não vi Moisés receber. Quando Deus chama Moisés, você vai ver Moisés ir, mas Deus vai dizer assim: Moisés, serei contigo. E se o povo me interrogar quem eu serei, quem é o Senhor, diga que eu sou, te enviou. Agora, Josué, Deus está dizendo: tem de bom ânimo, Josué, eu não te desampararei de forma alguma. Talvez a sua vida não seja como a de alguém que está aqui, mas a resposta de Deus para você é esta: tem de bom ânimo, eu não te desampararei. Josué até guia esse povo, enfrenta algumas batalhas, e todas elas, a Bíblia diz que Deus o deu vitória. Josué conseguiu chegar em Canaã. Chegando em Canaã, ele continuou lembrando dessas palavras de Deus: não te desampararei, não te desampararei. A palavra de Deus para nós sempre será a mesma: eu não te desampararei. Aí ele vai continuar no texto que lemos, e eu preparo para encerrar. Versículo 6, ele diz: seja forte a partir de agora. Se você permaneceres fraco no dia da angústia ou no dia da perseguição, o diabo saberá que pode te vencer. Mas se permaneceres forte, Deus te dará capacidade de enfrentar qualquer tipo de problema. Quando ele recebe as promessas de Deus direcionado para si, a Bíblia diz que o próprio povo confia em Josué. Se nós lermos o versículo 1 todo por completo, vai chegar em alguns versículos, você vai ver o povo dizer: Josué, confiaremos em você, acreditaremos em você, iremos com você. Gente, e aqui eu preparo para encerrar agora. Moisés, não anulando o seu ministério, mas Moisés morreu diante do rio Jordão e não viu o Jordão se abrir. Agora, Josué não. Josué chega diante do Jordão
E a Bíblia diz que o Jordão se rasga ao meio para ele e o povo passar. Sabe o que eu quero dizer para você? Aonde Moisés parou, Deus vai te dar força para você continuar. A tua história não irá acabar depois do Jordão. A tua história começa depois do Jordão. A história que Deus tem para Josué não parava depois do Jordão, como parou a história de Moisés. Na verdade, é lembrar de Isaías. O povo está chorando por causa da morte do rei Uzias, reclamando porque Deus levou Uzias. A esperança de Judá se finda ali. Mas no templo tem um rapaz orando, enquanto o povo chora por Uzias. Tem um rapaz olhando para o céu dizendo: eu vejo os céus abertos, está sentado no trono o Filho de Deus. Oh, glória! Eu vim liberar algo para você esta manhã. A tua história não será anulada pós o Jordão. A tua história vai começar depois desse Jordão. Porque quando ele atravessa o Jordão, ele levanta 2 altares. O primeiro altar ele levanta no meio do Jordão com 12 pedras, representando 12 tribos. Sacrifício a Deus. Porque tem coisa que só Deus pode fazer. Tem coisa que só Deus pode mexer. Tem coisa que se Deus não entrar não dá jeito. Tem coisa que se Deus não pôr uma vírgula, um ponto final, ou ele não entrar para resolver, não consegue. A mulher do fluxo de sangue gastou 12 anos com vários médicos para tentar achar uma cura para si. Mas um dia, um toque resolveu o que 12 anos não conseguiu fazer. Deixa eu liberar isso para você entender. Tem coisa que só Deus vai conseguir fazer na sua vida. Tem coisa que só Deus vai conseguir movimentar. E eu não sei o que você veio buscar aqui. Eu não sei o que você veio caçar aqui esta manhã. Mas eu vim te dizer, talvez um toque aqui hoje pode mudar a tua história. Mudar a história da tua casa. Mudar a história dos teus filhos. Porque a palavra ainda é a mesma. Eu não te abandonarei. A Bíblia diz que a história não para depois do Jordão. A história continua. Porque todo mundo que recebe essa mensagem, não te desampararei. Essa mensagem caminha com ele até o final. E sabe o que eu acho bonito? Que a mensagem foi com ele até o final. Ele atravessou, venceu batalhas. Teve algumas percas no caminho, teve. Alguns flagelos, teve. Mas ele continuou. No final, já velho, cansado, farto de seus dias, a Bíblia diz que sentado ele olhou para Israel, viu todo mundo em seu devido lugar. Seu amigo Caleb, com 80 anos, olhou e disse assim: Josué, eu tenho a mesma força de quando eu estava com os 40. Me dá um monte que Moisés falou que é meu, que eu vou subir para pelejar. Mas lá tem gigantes, Josué. Você chegou até aqui. A minha história ainda continua. Eu tenho que vencer aquele gigante. A Bíblia diz que Josué dá permissão para Caleb. E ele fica sentado. Aí termina de uns textos mais belíssimos, que Josué disse assim: olha, olhou para sua família, viu que chegou onde chegou, e disse: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Fique de pé no seu lugar. Deus vai te dar capacidade de você atravessar esse Jordão. E quando você chegar do outro lado, com as mesmas palavras que Ele direcionou para a sua vida no início da sua história, você vai poder olhar para tudo aquilo que você conquistou. Você vai poder olhar para as terras que Deus te deu. Você vai poder olhar para as alegrias, as vitórias que Deus deu capacidade para você chegar. Vai ver a sua família bem construída, teus filhos no altar, teu casamento no altar, tua casa diante de Deus vai dizer: eu e a minha família servimos ao Senhor. A tua história não irá acabar enquanto Deus não te dá a autoridade que deu para Josué de dizer: eu e a minha casa servimos a Deus. Eu e a minha casa servimos a Deus. Feche os teus olhos agora, que eu quero orar por você. Eu não sei qual Jordão está barrando a sua vida. Eu não sei qual muralha de Jericó. E eu talvez não sei qual Moisés que morreu e você perdeu a esperança.
Mas eu vim te dizer algo da parte de Deus. A palavra é: não te desampararei. Não te desampararei. E todas as vezes que você receber essa mensagem de Deus, entenda que muitas vezes a sua fé será abalada, sua fé será estremecida, mas o Senhor nosso Deus não te desamparará. Porque o próprio Deus disse para Israel: talvez vocês não são fiéis comigo, eu não vejo fidelidade da vossa parte, só que eu continuo sendo fiel com vocês. A fidelidade de Deus, de fato, é a causa de não sermos consumidos pelo diabo. Deus não te desampara. Deus não te desampara. O Jordão é só uma fase, a morte de Moisés é só uma fase, Jericó é só um momento. Senhor nosso Deus, aqui está a tua igreja esta manhã. Clamamos a ti neste momento, ó Pai. Ajuda-nos, ó Senhor, chegar aonde o Senhor preparou para nós o nosso devido lugar. Ajuda-nos a alcançar a devida vitória em Cristo Jesus. Seja o nosso braço forte. Abençoa teu povo poderosamente. No nome de Jesus. Amém.